Marcos 2, de 1 a 12, nós vamos ler a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema A História de um Milagre. A História de um Milagre. William Hendrickson, um dos mais significativos estudiosos dos evangelhos, no seu comentário de Marcos, disse que há um grande contraste entre o capítulo 1 de Marcos e o capítulo 2. O primeiro capítulo de Marcos fala da glória de Cristo, e o capítulo 2 trata da oposição que Cristo enfrentou. No capítulo 1, o céu se abre, o Espírito Santo desce, o Pai fala com Jesus, Jesus vence o maligno no deserto, Jesus entra na sinagoga de Nazaré, declara que ele estava ungido por Deus para proclamar a palavra. Jesus cura leproso, Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus cura endemoniado. Fatos extraordinários acontecem no capítulo 1. Mas no capítulo 2, a oposição começa a se formar contra Jesus. Essa oposição no capítulo 1 começou com Satanás e os seus demônios, mas agora a oposição é vestida de pele humana, e essa perseguição começa com os fariseus, com os escribas, com os doutores da lei. Mais tarde os herodianos se mancomunam com esta corja para sentir inveja de Jesus, para hostilizar Jesus e para levar Jesus à morte. Se você notar, Jesus poderia concentrar o seu ministério em cura e libertação, talvez até alimentando a multidão, porque havia muita carência e muita necessidade ao redor de Jesus, por onde quer que ele fosse. Mas a grande ênfase de Marcos é que Jesus Cristo veio para pregar, ele veio para ensinar sobre o reino de Deus, ele veio para trazer ao homem uma redenção eterna. E todas as vezes que você vai ver Jesus operando um milagre, este milagre não é um fim em si mesmo, é um meio de autentificação da sua missão, da sua natureza e da salvação que ele veio anunciar. Você vai perceber outro fato interessante, é que esse texto que nós estamos lendo, estamos diante de uma multidão. E é impressionante, parece, por que Jesus, lá no capítulo 1, versículos 37 e 38, acabara de fugir de uma multidão nesta mesma cidade, Cafarnaum. E agora Jesus está outra vez em Cafarnaum, falando para uma multidão. Por que de uma multidão ele corre e foge? Por que para outra multidão ele se direciona? É que na multidão do capítulo 1, Jesus foge dela porque ela o procurava buscando milagres.
E na multidão do capítulo 2, o texto em que estamos estudando hoje, Jesus vai em direção dessa multidão porque ele está ensinando esta multidão e esta multidão o procura para ouvir a sua mensagem. Se você perceber, a Bíblia diz que Jesus voltou para Cafarnaum. Mateus registra esse texto dizendo que Jesus voltou para a sua cidade. Por que Mateus diz que Cafarnaum era a cidade de Jesus? Ora, Jesus nasceu em Belém, Jesus foi criado em Nazaré. E por que então Mateus diz que Cafarnaum era a cidade de Jesus? Porque quando Jesus foi expulso pelos nazarenos, diz a Bíblia que ele se mudou para Cafarnaum. E Cafarnaum tornou-se a sua cidade básica, seu quartel-general, sua ponte, de onde ele haveria de alcançar toda a Galileia e toda a Judeia. Se você perceber, Jesus Cristo é uma espécie de imã. Onde ele chega, as multidões se aglutinam para ouvi-lo. E eu não poderia afirmar, e nem o texto nos deixa isso claro, que todas as pessoas que estavam ao redor dele naquela casa estavam com uma intenção legítima para ouvi-lo. Talvez nós pudéssemos identificar alguns grupos naquela casa. Alguém foi ali para ouvi-lo mesmo. Outros foram ali por curiosidade. Outros foram ali para receber, quem sabe, algum milagre. Mas certamente outros estavam ali por inveja e para criticá-lo e para pegá-lo no contrapé. Mas diz a palavra de Deus que Jesus está ali com um propósito: pregar a palavra, anunciar a mensagem. Foi isso que ele fez. Nas 10 cidades da Galileia, naquela grande cruzada evangelística. É para isso que ele volta, para anunciar a mensagem de Deus. E o que Jesus viu ali? Eu gostaria de sugerir para você que Jesus teve 4 tipos de visão no meio desta multidão que se ajunta para ouvir. Primeiro, Jesus olhou para cima. Quando ele está naquela casa, cheia de gente, entupida de gente, ele olha para cima. E o que ele vê? Ele vê 4 homens segurando um doente para descê-lo pelo telhado. Ele vê nesses homens fé, determinação, unidade e trabalho. Mas diz a Bíblia que Jesus olha para baixo. O que ele vê? Agora ele vê um homem paralítico, aleijado, manco, impotente, imobilizado pela sua doença. Mas diz a Bíblia que Jesus agora olha ao redor. E o que ele vê? Ele vê seus críticos, os escribas, que o julgam, que o acusam no coração de blasfêmia. E agora, em último lugar, Jesus olha para dentro. E Jesus é capaz de ler os pensamentos dos escribas, de mergulhar na intimidade dos seus críticos e perceber que eles estão sendo hostis a ele, Jesus, e hostis, consequentemente, àquele homem aleijado que estava aos pés de Jesus. Essa foi a visão que Jesus teve dessa multidão. Vamos olhar agora esse texto e observar 4 verdades que nos chamam a atenção. Primeira verdade: aqueles que levam alguém a Jesus. Primeira verdade que esse texto ressalta e tira para nosso exame é que você encontra alguém se esforçando para levar uma pessoa aflita, necessitada, aos pés de Jesus. Este homem não podia chegar por si mesmo. Ele era impotente, ele estava imobilizado, impedido de se mover, era coxo, entrevado, suas pernas não se moviam, seus músculos estavam atrofiados, sua coluna vertical paralisada, a doença havia atingido as áreas motoras do seu cérebro, ele jazia como um morto na sua cama. Este homem, ou alguém o leva a Jesus, ou ele não pode ir a Jesus, ou alguém o leva aonde Jesus está, ou ele impossivelmente pode estar lá. Isso é um quadro de muitas pessoas hoje, que ou nós as levamos a Jesus, ou então elas não irão a Jesus. Isso é um quadro que nos estimula a nos esforçarmos com todas as forças da nossa vida a levar alguém e deixar este alguém aos pés de Jesus. 4 coisas nos chamam a atenção nesses 4 amigos. Primeiro, a primeira coisa que eles tiveram foi uma grande visão. Eles, ao olharem aquele paralítico deitado na sua cama, na sua maca, eles pensaram:
Jesus está em Cafarnaum. Jesus tem todo o poder. Ele já demonstrou isso. Ele já libertou o endemoniado. Ele já curou a sogra de Pedro. Ele curou um leproso lá na Galileia. Ele pode curar esse leproso. Se nós levarmos este homem e colocá-lo aos pés de Jesus, um milagre pode acontecer. Este homem vai ficar liberto, este homem vai ficar curado. Esta foi a grande visão que eles nutriram na alma. E sabe, irmãos, a visão determina a nossa maneira de viver. Quando você tem uma visão, você vive guiado por essa visão. A visão é que conduz os seus passos, determina a sua atitude, a sua postura, as suas ações, o seu trabalho. É por isso que, não havendo visão, o povo perece. É preciso ter uma visão, é preciso ter um objetivo, é preciso antever aquilo que pode acontecer. O mundo é movido por aqueles que têm visão, por aqueles que antecipam soluções, por aqueles que tomam uma medida mediante algo que conceberam um dia no seu coração, iluminado pela graça de Deus. A visão determina a sua ação. O homem sem Jesus está só, doente, perdido, não há esperança para ele. Eles pensaram o seguinte: nós não podemos converter este homem, nós não podemos curar este homem, mas nós podemos levar este homem e depositá-lo aos pés de Jesus. Essa foi a visão que eles tiveram. Segunda coisa que eles tiveram, não apenas visão, estes homens tiveram grande determinação. Vejam vocês que, para levar aquele paralítico aonde Jesus estava, algumas coisas tiveram que acontecer. Primeiro, alguns problemas, alguns obstáculos. Primeiro era o peso do homem. O peso. Tinham que carregar pelo meio da rua o homem em cima da cama. Levaram o homem com cama e tudo. Para você levar alguém a Jesus, você também precisa carregar essa pessoa. Na sua mente, no seu coração, na sua alma e nos seus braços. Muitas vezes. Segundo, a multidão não abria espaço para eles. Agora estão levando o homem com a cama e tudo. E quando chegam onde Jesus está, tinha uma multidão aglutinada, aglomerada, se acotovelando. E ninguém abriu espaço, ninguém abriu alas, ninguém deu a chance para eles entrarem com aquele homem, dando preferência ao doente. Absolutamente não. Ninguém queria abrir mão do seu espaço garantido. Eles podiam pensar o seguinte, dizer para aquele homem: olha, sentimos muito, fizemos aquilo que estava no nosso alcance fazer, fizemos tudo que podíamos fazer, agora é com você, agora não dá para mais fazer mais nada. Quando você pensa que não tem mais jeito, com Jesus ainda tem jeito. Quando você esgota todas as suas possibilidades, você ainda pode fazer mais alguma coisa. Às vezes nós desanimamos cedo demais, desistimos cedo demais, nós perdemos a possibilidade de fazer algo mais do comum e entrarmos no extraordinário. Terceira coisa, eles não acharam lugar nem mesmo junto à porta, diz o texto. Não apenas não conseguiram botar o homem aos pés de Jesus, mas não conseguiram colocar o homem nem perto de Jesus, nem à porta da casa onde Jesus estava. Quarta coisa, eles, diz a Bíblia, que eles foram e destelharam a casa. É Lucas quem nos informa isso. Eles destelharam a casa. Eles removeram, certamente eles subiram, e as casas na Palestina naquela época não eram de telha como as nossas, de caibro fino e de telha assim descida, mas era feita como se fosse uma laje, onde tinha toras, e onde se batia uma espécie de estuque, colocava uma laje de barro com galho de árvore. Até hoje, se você for ao Egito, você vê uma coisa interessante. Se você vai ao Cairo hoje, nos bairros mais pobres, as pessoas amontoam tudo que tem em casa no sótão da casa, no teto da casa. Certamente aqueles homens subiram com este homem, abriram, cavaram neste aspecto de barro batido, coberto de folhas, e abriram ali um buraco. Eles destelharam a casa. Eles fizeram algo inédito, eles fizeram algo incomum. E eu fico imaginando que aquele empreendimento não era uma coisa natural, esperada, comum. Ou seja, você pode fazer algo inesperado, uma coisa inédita, uma coisa nova, insólita, para levar alguém a Jesus. Mas em sexto lugar,
eles desceram o paralítico aonde Jesus estava. Eu fico imaginando que desceram para a cama. E certamente aquele homem deve ter ficado preocupado, e eu fico até pensando que eles deviam ter falado para os amigos: olha, eu não quero ressuscitar, vocês tenham cuidado comigo. Não diz a Bíblia de que maneira eles desceram, deve ter sido com a corda, e eles lá de cima segurando, e descendo Jesus no lugar exatamente onde Jesus estava. Eles agiram com determinação, eles não desistiram do projeto, diante das dificuldades que foram apresentadas a eles. Você percebe que quando o caminho está bloqueado, sempre tem possibilidade de fazer ainda alguma coisa. Terceira coisa que nos chama a atenção nesses homens, é que não apenas eles levaram este homem a Jesus com uma grande visão e com uma grande determinação, mas eles tiveram também uma criatividade impressionante. Criatividade. Por quê? Porque certamente não havia em nenhum manual de como conduzir uma pessoa a Jesus, nenhum capítulo deste manual dizendo: olha, quando você não conseguir chegar numa casa, você abre o telhado e bota a pessoa lá dentro. Aquilo era um fato absolutamente novo, inusitado. Deus espera de nós atitudes inusitadas. O que significa isso? Às vezes a gente pensa o seguinte: bom, mas meus pais fizeram desse jeito, nós temos que fazer desse jeito, os nossos filhos vão ter que fazer desse jeito, sempre foi feito desse jeito, então se não é desse jeito, não pode ser feito. O que esses homens nos ensinam, que é possível você ser ousado, que você pode ter criatividade, que você pode mudar de métodos, que você precisa encontrar um caminho adequado e certo para fazer a obra de Deus em cada tempo, em cada geração. Você pode ousar, buscar uma metodologia nova para alcançar o mesmo resultado que você aspira, que é colocar uma pessoa aos pés do Senhor Jesus. Certamente aqueles homens tiveram coragem de quebrar paradigmas. Notem vocês que não é nenhuma mudança da essência, é mudança de método. Mudança de método. Alguém já disse, e concordamos absolutamente, a mensagem não se muda. O método deve ser mudado, sempre que você precisa atingir os objetivos mais elevados. Mas finalmente, irmãos, esses homens mostram outra coisa. Eles tiveram uma fé genuína, porque diz a Bíblia que quando o homem desceu onde estava Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse para o paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Somente alguém movido por fé é capaz de se esforçar para levar uma pessoa diante de tantos obstáculos, para colocá-la aos pés de Jesus. Sabe por que muitas vezes nós não nos empenhamos em levar pessoas a Jesus? Porque falta-nos fé. Sabe por que tantas vezes nós nos desculpamos diante dos primeiros obstáculos? Porque falta-nos fé. Sabe por que tantas vezes desistimos no meio do caminho, diante das dificuldades que aparecem? Porque falta-nos fé. Calvino afirmava que, quando Jesus disse, vendo-lhes a fé, que a fé deste paralítico também está incluída aqui. O texto não diz a quem Jesus se dirigiu, se apenas aos 4 homens, ou se aos 4 homens e também ao paralítico. Dá-nos a entender que esse homem também devia confiar que Jesus podia curá-lo. Por isso, certamente até ele tenha rogado àqueles amigos para levá-lo até Jesus. E veja você, que essa fé não é inativa, nem omissa. Essa fé não é a fé kierkegaardiana, um salto no escuro. Esta fé é uma fé que age pelo amor. Eles agiram movidos pela fé. Então vimos em primeiro lugar aqueles que levam alguém a Jesus. Vamos ver em segundo lugar aqueles que bloqueiam o caminho para Jesus. No meio da multidão tem gente que leva alguém a Jesus, e no meio dessa mesma multidão tem gente que bloqueia o caminho para Jesus. Quem é que está bloqueando o caminho para Jesus? Primeiro, a multidão. A multidão, versículos 2 e 4. Preste atenção aí. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Se você olhar na Bíblia, a multidão nem sempre está com a razão. A multidão nem sempre é facilitadora para alguém se aproximar de Jesus. Ao contrário, via de regra, a multidão foi um empecilho. A multidão foi um empecilho para Zaqueu ver a Jesus em Jericó. A multidão foi um empecilho para Bartimeu
ir a Jesus, tentou abafar a voz de Bartimeu. A multidão está aqui, enchendo a casa, fechando a porta, bloqueando o caminho. A multidão é como uma espécie de cordão de isolamento, impedindo as pessoas de chegarem até o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes hoje a multidão também é um impedimento? Quantas pessoas deixam de vir a Jesus por causa de amigos, por causa de parentes, por causa da família, por causa de gente daqui, dali, da acolá, que diz uma coisa, que fala outra, que atrapalha o caminho, que impede a pessoa de chegar até o Senhor Jesus. Nesse caso aqui, a multidão foi um impedimento. Segundo lugar, os escribas, fariseus e doutores da lei, versículo 6. Olha aí, por favor. Mas alguns dos escribas, e Lucas nos informa que também tinham fariseus e doutores da lei, estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Preste atenção numa coisa aqui extremamente importante, irmãos. Quem eram esses escribas? Em primeiro lugar, esses escribas não eram ouvintes sinceros. Eles estavam ali, talvez fossem os primeiros a chegar, porque eles estavam logo na frente. Quem sabe nos primeiros lugares, defronte de Jesus. Quem eram eles? Por que estavam ali? Que finalidade eles tinham de estar ali, ouvindo Jesus? Eles não eram ouvintes sinceros. Eles não estavam ali para aprender. Eles não estavam ali porque tinham sede de Deus. Eles não estavam ali porque queriam aprender do Mestre. Não. Eles estavam ali numa missão oficial. Eles estavam ali como fiscais da religião. Eles estavam ali como caçadores de heresia. Eles estavam ali comissionados pelo Sinédrio, e o Sinédrio era a suprema corte judaica que devia fiscalizar a questão da ortodoxia da religião judaica. E certamente correu a notícia em Jerusalém, que percorreu pelas sinagogas da Judéia e da Galileia. Há um rabi que está ensinando de forma diferente. E quando ele ensina, a multidão se aproxima. E quando tem dificuldades, ele faz milagres. E certamente estes escribas, fariseus, doutores da lei, foram comissionados numa comitiva para investigar Jesus mais de perto. Você vai perceber uma coisa aqui. Aqueles que tinham conhecimento teológico mais profundo foram as pessoas mais fechadas para os ensinos de Jesus. Os doutores da lei tornaram-se os inimigos mais hostis de Jesus. Você vai perceber que a partir do capítulo 2, esta hostilidade vai aumentando, porque no texto em apreço, eles estão hostilizando só no coração. Eles não falaram nada, eles só pensaram. Mas como Jesus lê pensamento, Jesus descobriu que estavam ali hostilizando. Depois eles vão falar. Lá no capítulo 3, eles vão se aliar aos herodianos e vão tramar a morte de Jesus, dentro da sinagoga. Amados irmãos, isso para nós é um grande alerta. É um grande alerta. Sabe de que alerta? É que é possível uma pessoa vir à igreja. É possível uma pessoa estar num culto. É possível as pessoas ouvirem a palavra de Deus e saírem pior do que entraram. É possível que alguém escute a palavra de Deus e o coração endureça. É possível que alguém ouça a palavra de Deus e se torne ainda mais hostil à obra de Deus. É possível uma pessoa ter uma visão tão profunda da verdade e ainda assim rejeitar a essência do cristianismo, que é o próprio Filho de Deus. Vamos ver em segundo lugar, os escribas estavam certos e errados ao mesmo tempo. Notem vocês que quando Jesus disse para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, os escribas logo arrazoaram no seu coração. Ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados. Notem vocês que a teologia deles está correta. Neste particular, eles são ortodoxos. E eles estão cobertos de razão. Só Deus pode perdoar pecados. Este é um axioma absoluto da teologia. Só Deus pode perdoar pecados. Não há nenhum reparo a fazer na teologia deles. Mas eles estão errados. Quando olham para Jesus com ceticismo e não conseguem identificar nele o Messias prometido. Quando não conseguem ver nele o próprio Filho de Deus, quando não percebem que estão diante do próprio Senhor da glória, quando julgam que Jesus é apenas um charlatão, em vez de ser verdadeiramente como era e é, o Filho de Deus. Em terceiro lugar, os escribas tropeçaram na sua própria teologia. Por que tropeçaram na sua própria teologia? Porque os escribas, como os judeus,
todos, traçavam a relação causal entre sofrimento e pecado, ou entre pecado e enfermidade. O entendimento deles é o seguinte, que se alguém estava doente, é porque tinha cometido um pecado grave. Por essa razão, eles entendiam que ninguém podia ser curado sem antes ser perdoado. Que a cura era consequência imediata do perdão. Que a cura era um produto do perdão. Ora, olha bem como é que eles ficaram presos na própria teologia deles. Porque eles entenderam o seguinte, aquele homem era um pecador, por isso estava doente. Aquele homem estava sofrendo porque tinha pecado. Portanto, para aquele homem ser curado, tinha que primeiro ser perdoado. E quando Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados, eles disseram, ele blasfema, porque só Deus pode perdoar pecados. E agora Jesus os apanha com as próprias cordas da teologia deles, levantando uma pergunta. Que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? O que é mais fácil? De certa forma, as duas coisas só Deus podia fazer. Perdoar pecados e curar um paralítico, só por Deus, só Deus. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte, quando ele diz, perdoados estão os teus pecados, isso é um fato subjetivo que só Deus pode testificar. Daí, entendiam eles que Jesus podia estar falando isso como um charlatão, como um enganador, como um impostor. Mas quando Jesus fecha a questão dizendo, eu quero lhes provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Por isso eu te digo, homem, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ficou claramente definido uma coisa, que quando aquele homem foi curado é porque o Pai tinha dado graça àquele mestre, e a graça de Deus estava em movimento. Quando aquele homem foi curado é porque na verdade os pecados dele tinham sido perdoados, e só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus prova para eles que verdadeiramente ele era Deus, porque o homem estava curado, e se estava curado é porque estava perdoado, porque este era o entendimento teológico que eles possuíam. Vejam vocês que os doutores da lei foram bombardeados com seus próprios petardos. Eles caíram na própria rede que eles traçaram para eles mesmos. E Jesus prova que ele é Deus, pelo menos de 4 maneiras nesse texto. Primeiro, ele demonstrou que é Deus quando leu o pensamento deles. Quando diz, vocês estão arrazoando no coração que eu sou um blasfemo. Só Deus lê pensamento. Só Deus conhece o coração. Segunda maneira que Jesus provou que era Deus para eles, demonstrando a autoridade para perdoar pecados. Terceira maneira que Jesus provou que era Deus para eles, quando disse para o homem, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O milagre aconteceu. Quarta maneira que Deus provou que era Deus para eles, quando chamou a si mesmo Filho do Homem. Este é um termo messiânico, que aparece só em Marcos 14 vezes e 80 vezes nos evangelhos. É o grande termo para provar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. E Jesus então prova para aqueles homens que de fato ele era quem eles temiam que ele fosse. Mas vamos ver o terceiro aspecto, irmãos. Primeiro, aqueles que levam alguém a Jesus. Segundo, aqueles que impedem alguém de ir a Jesus. Terceiro, aqueles que são levados a Jesus. Você nota 3 coisas acontecendo na vida deste homem que são magníficas. A primeira coisa é que aquele paralítico foi cativo e voltou livre. Ele foi carregado, cativo, na sua cama, corpo surrado pela doença, a alma assolada pela culpa, impotência e imobilidade eram as marcas da sua vida. Cativo da doença, prisioneiro de esperança, preso ao seu próprio leito, foi cativo. Mas diz a Bíblia, versículo 12, que ele voltou livre. Livre da doença, livre da maca, livre do leito, livre da culpa, livre da dor, livre do opróbrio, livre para voltar para sua casa. Segundo lugar, o paralítico foi carregado e voltou carregando. Precisou de 4 homens para carregá-lo para o meio da rua. No versículo 12, Jesus diz, agora toma a tua cama e vai para a tua casa. Agora ele não é carregado, ele vai carregar agora. Agora ele não é um peso para mais ninguém. Agora ele pode levar a sua própria vida, tomar conta da sua própria vida. Terceiro lugar, você vai notar que este homem foi buscar uma bênção e recebeu 2.
Ele foi buscar cura. Ele foi buscar alívio. Ele foi buscar resposta para um problema terreno, temporal, imediato. E quando ele vai buscar uma bênção, Jesus percebe que ele precisa de outra bênção, mais urgente, mais necessária, mais vital. A cura o perdão de seus pecados. Quantas vezes acontece com as pessoas hoje? Quantas vezes uma pessoa vem à igreja porque está doendo em algum lugar? Quantas vezes uma pessoa vem à igreja por causa de uma enfermidade, por causa de um conflito conjugal, por causa de um problema com o filho, por causa de um problema financeiro? Quantas vezes a pessoa vem a Jesus, vem a Deus, porque está doendo? E quando vem a Jesus por causa de um problema que está incomodando naquele momento, percebem que Jesus Cristo abre um caminho novo, perdoa os seus pecados, alivia da culpa, traz salvação, traz perdão, traz restauração plena e completa. Mas, queridos irmãos, eu queria concluir o último ponto: a intervenção de Jesus na vida daqueles que vão a Ele. Que tipo de cura Jesus realizou na vida deste homem? Jesus olha para nós e nos vê como somos, por completo, por inteiro. E é maravilhoso olhar nesse texto que Jesus realizou na vida deste homem 4 curas bem distintas, bem distintas. A primeira cura que Jesus realizou na vida deste homem foi a cura emocional. É Mateus que nos informa isso. Mateus, capítulo 9, verso 2, diz Jesus àquele homem: filho, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Prestem atenção nessa fala de Jesus. Escondida atrás da paralisia estava a depressão, o desespero, a autoimagem destruída, as emoções amassadas, os sonhos quebrados. Jesus diagnosticou naquele homem uma alma ferida, emoções esfalfadas, machucadas. Aquele homem, ao longo dos anos, tinha perdido o ânimo, a coragem, a força, a disposição para lutar pela vida. Era um homem que tinha entregado os pontos, jogado a toalha, desistido, quem sabe. Um homem que talvez estava abandonado à sua própria sorte. E por isso, antes de curar o seu corpo, Jesus cura suas emoções. Irmãos, como é maravilhoso este entendimento de Jesus. Há pessoas que estão às vezes saudáveis, mas com as emoções profundamente adoecidas. Há pessoas cuja mais grave enfermidade não é do corpo, é da alma. Há pessoas que precisam, antes de se levantar do leito, se levantar de uma autoestima achatada. Há muitas pessoas que estão feridas, não no corpo, mas nas emoções. Há muitas pessoas que carregam traumas, complexos, que não permite que elas respirem na vida. Eu estou cada vez mais convencido disso, irmãos, da necessidade que nós temos de ter muito zelo e cuidado com as crianças. Quem lida com o ser humano sabe disso. Às vezes, um tratamento hostil em casa. Esta semana conversava com uma pessoa que teve uma criação muito rígida, muito austera. E aquela pessoa de mais de 40 anos disse: eu nunca escutei do meu pai e da minha mãe, eu te amo. Meu pai nunca me botou no colo. Meu pai nunca me deu um beijo. Fui tratado no tranco, no esbarro. E esta pessoa tornou-se um adulto, constituiu família, mas não conseguiu vencer o complexo de inferioridade. Não conseguiu vencer as feridas da alma. Carrega esse peso, carrega esse fardo, carrega esta doença. É uma pessoa que está como que amarrada na vida, não consegue deslanchar, não consegue alçar voos, não consegue se equilibrar no trabalho, nos seus empreendimentos, porque aquele amassamento emocional emperrou a sua vida. Jesus Cristo cura este homem, emocionalmente primeiro. Filho, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Segunda cura que Jesus realiza neste homem, irmãos, é a cura psicológica. Notem vocês que Marcos diz no versículo 5, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu gosto extremamente disso. Por que Jesus falou para aquele homem, filho? Por que ele chamou aquele homem de filho? Certamente aquele homem paralítico, e naquela época os paralíticos tinham que viver, como muitos hoje vivem, dependendo da comiseração alheia, de uma esmola, talvez no relento,
com trapos, comendo o resto. Talvez aquele homem, há muito tempo, não sabia o que era ser amado. Talvez aquele homem, nunca ninguém tinha se dirigido a ele com certa cortesia, numa expressão de amor, de carinho, de afeto. Quando Jesus disse para ele, filho, Jesus estava levantando a autoestima dele, dizendo para ele, você tem valor, você é importante, Deus se importa com você, você tem dignidade. E notem vocês que aquele homem desprezado está começando a encontrar comunhão, porque ele encontra amigos que investem nele. E o próprio Senhor do universo chama de filho. Você acha pouco você ser amado pelo Senhor do universo? Que coisa gostosa que antes de Jesus operar qualquer milagre físico na vida deste homem, Jesus está tratando das emoções dele, da psique dele, da alma dele. Vocês conhecem bem aquela experiência que eu gosto muito de contar aqui, sobretudo nos cultos de formatura da área de saúde, que Eleni Vassão narra no seu livro, num de seus livros, a experiência da Doralice, que tentou suicidar bebendo soda cáustica, e o médico com muita perícia, com muito zelo, cuidou dela, realizando várias cirurgias para restaurar o seu estômago carcomido pela soda, e depois com muito orgulho, deu alta para Doralice, e se preparou para uma grande conferência internacional. Quando arrumava suas malas para sair e viajar, recebeu um telefonema. Era da casa da Doralice. Ela tinha acabado de se matar. Ele cancelou a viagem, foi à casa de Doralice e chorou sobre o seu corpo frio e gelado. Disse, Doralice, me perdoe, porque eu tratei de você apenas como um caso da medicina. Eu apenas terapeutizei o seu corpo, mas não lancetei os abscessos da sua alma. Eu não vi você como um ser humano que tinha sentimentos, necessidades, desejos e sonhos. Jesus Cristo é o médico, é o psicólogo, é o salvador, é o terapeuta. Notem vocês, em terceiro lugar, que Jesus Cristo não apenas cura este homem emocional e psicologicamente, mas Jesus Cristo cura este homem espiritualmente. Quando diz para ele, os teus pecados estão perdoados. Irmãos queridos, a doença mais grave é o pecado. Esta é a pior doença. Esta é a maior tragédia. O pecado não perdoado é o maior amigo de Satanás e o pior inimigo do homem. É pior do que a pobreza, do que a solidão, do que o abandono, do que a doença, do que a morte. Porque esses males todos não podem afastar o homem de Deus, mas o pecado afasta agora e eternamente o homem de Deus. Notem vocês que Jesus também não trata o pecado com leviandade. Jesus não diz para este homem, por exemplo, olha, isso é apenas o seu problema, é apenas um tênue sentimento de culpa ou um trauma psicológico que qualquer psiquiatra ou psicólogo ou terapeuta pode resolver. Jesus não tratou do pecado apenas como uma culpa que você pode despojar-se e jogar fora. Um dos graves problemas hoje da terapia, sobretudo dentro da vertente humanista, é esta. O problema do homem é a culpa. Tire a culpa, abandone a culpa e você vai ficar bem. Certa feita aconselhava uma pessoa que enfrentava o drama da homossexualidade e ele foi a um terapeuta e o terapeuta disse, o seu problema é apenas a culpa. No dia que você vencer a culpa, você vai estar bem. Assuma quem você é, resolva esse problema da sua culpa, está tudo bem com você. Jesus nunca tratou dessa maneira. Jesus nunca tratou o pecado de maneira frívola, com leviandade. Para ele o pecado é o problema. Não adianta você aliviar a culpa de uma pessoa sem remover a causa do problema. A causa é o pecado. A culpa é consequência dele. Não se sana a culpa sem remover o pecado. Por isso Jesus trata deste homem dizendo o seguinte, filho, os teus pecados estão perdoados. Notem vocês que o perdão só Deus pode dar. Nenhum anjo no céu, nenhuma pessoa na terra, nenhuma igreja, nenhum concílio, nenhum ministro, nenhuma denominação pode apagar da consciência do pecador a culpa e nem pode dar paz de Deus ao coração. Ninguém. Você pode fazer terapia a vida inteira. Terapeuta não resolve problema de pecado. Para pecado só existe um remédio. É o perdão do Senhor Jesus Cristo.
é o sangue do Cordeiro, nos lavando, nos purificando, nos libertando. Nos purificando de obras mortas, de uma consciência culpada. Foi isso que Jesus Cristo fez na vida deste homem. Finalmente, diz o texto que Jesus curou este homem fisicamente. Seus pés se firmaram, seus músculos explodiram de força, seus nervos atrofiados voltaram a funcionar e o homem entrevado saltou da sua cama para a vida. Para Jesus não há impossíveis, para Jesus não há impossibilidades, porque Ele ainda é e há de sempre ser o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que perdoa, o Deus que liberta, o Deus que devolve dignidade à pessoa quebrada. Qual foi o resultado deste milagre? O que aconteceu como fruto desse milagre? 3 coisas aconteceram. Primeiro, diz o texto que houve grande admiração entre todos. Veja o versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos. Esta palavra aqui, admiração, é uma palavra forte na língua original. Ela traz a ideia de que ficaram atônitos e possuídos de temor, ficaram assombrados. Mas notem vocês uma coisa, irmãos. Esse espanto aqui não foi um espanto de mudança de vida. Aliás, nós temos que entender isso em Marcos. As pessoas sempre vão ficar admiradas diante de um milagre. Um milagre sempre produz espanto, mas não conversão. O milagre sempre produz impacto, mas não salvação. O milagre sempre vai provocar admiração, mas não arrependimento. Cafarnaum foi uma das cidades mais privilegiadas do mundo. Viu aquilo que poucas cidades viram. Acompanhou e testemunhou o que poucas pessoas puderam testemunhar na vida. Mas vamos ver o que Jesus fala dessa cidade. Nada endurece mais o coração do que ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Isso é um grande risco, sabia? Ser frequentador de igreja sem obediência é um grande risco. Isso endurece o coração. Isso calcifica a alma. Isso cria uma crosta impenetrável. Quando a pessoa acostuma com o sagrado, acostuma com a palavra de Deus, acostuma em ouvir a voz de Deus e não obedecer, é um grande risco para a alma. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, para você ver qual foi a sentença que Jesus deu a essa cidade. Mateus 11, versículos 23 e 24. Notem vocês, irmãos, o que é que aconteceu com Cafarnaum, essa cidade que está extasiada, que está perplexa, que está chocada, que está absolutamente atônita diante do poder de Deus. O que é que aconteceu com essa cidade? Ela não se converteu. As pessoas dessa cidade não confessaram a Jesus, diante de tantos sinais e maravilhas. O que o texto diz? Preste atenção aí. Mateus 11, 23 e 24. Jesus diz: e contudo eu vos digo, por favor, versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Vejam vocês que Jesus diz o seguinte, que se Sodoma tivesse testemunhado os milagres que Cafarnaum testemunhou, ela não teria sido destruída pelo juízo de Deus. A cidade de Cafarnaum foi saturada do extraordinário, ensopada com o extraordinário, e calcificou o seu coração. Segunda coisa, houve exaltação ao nome de Deus. Versículo 12 diz que, em Marcos capítulo 2, versículo 12, afirma o seguinte, olha aí, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. O milagre levou aquelas pessoas naquele momento a glorificar a Deus. Preste atenção nisso. O fato de alguém dar glória a Deus por um milagre não necessariamente tem salvação aí. Olha a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor, toda vez que acontecia um fato maravilhoso, ele dava glória a Deus, enaltecia a Deus, mas não estava convertido não. Não se entusiasme muito ao ver gente dando glória a Deus, dizendo aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. É possível existir um teatro de glorificação a Deus, sem conversão, sem mudança de vida. É possível as pessoas se acostumarem com cacuetes religiosos, com determinadas frases de efeito,
E isso não ter nada a ver com coração transformado, com vida convertida ao Senhor Jesus Cristo. Agora, finalmente, a última coisa que eu quero olhar é que houve reintegração na família. Versículo 12 nos informa o seguinte: eu te mando, disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isso aconteceu. Quando Jesus opera um milagre de perdão e cura, a alegria na família, a restauração dentro de casa, aquele homem voltou para sua casa. Era um outro homem, agora liberto, agora curado, agora salvo. Certamente Deus pode fazer maravilhas e faz maravilhas ainda hoje. Graças a Deus você hoje não está paralítico. Mas talvez há outros tipos de problemas na sua vida que estão mantendo você prisioneiro de esperança. Talvez há determinadas áreas da sua vida nesta noite que precisam ser tocadas por Jesus. Talvez algumas coisas amarradas na sua vida que precisam ser desatadas. Talvez alguns pontos na sua vida íntima, particular, que só Jesus consegue ler, que precisam ser tratadas nesta noite. Talvez você está precisando voltar para sua casa curado, liberto e perdoado. E Jesus está aqui hoje. E Ele pode fazer isso na sua vida. Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos orar. Eu queria fazer alguns desafios para o seu coração. O primeiro deles, pense aí no seu coração. Quem é que você conhece que precisa ser levado a Jesus? Talvez alguém que não pode ir sozinho, que talvez jamais iria sozinho. Quem sabe você agora está pensando em alguém que precisa ser trazido à casa de Deus. O que você vai fazer? Deixar esta pessoa abandonada ao seu infortúnio? Nesta multidão, nós podemos ser aqueles que levam as pessoas a Jesus. Certamente você vai ter obstáculos e dificuldades, mas não desista, não desista. Se preciso for, enfrente a multidão. Se tiver que fazer, destele a casa, mas não abra mão de deixar estas pessoas aos pés do Senhor Jesus. Quem sabe você hoje é esta pessoa que está precisando receber de Jesus um toque especial. Quem sabe você está cativo e precisa ficar livre. Quem sabe você está com um fardo e precisa ser aliviado. Quem sabe você está precisando de um socorro imediato e Jesus pode fazer por você algo duradouro e eterno. Não, absolutamente não. Não entre nesta multidão para ser um impedimento, para ser um obstáculo. Não venha para a casa de Deus apenas com ceticismo, para ser um crítico, para acumular na sua mente conhecimento e endurecer ainda mais o seu coração. Seja disposto a estar aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus você pode encontrar uma cura emocional. Aos pés de Jesus você pode encontrar uma cura para a sua mente, para os seus traumas, para as suas feridas, para o seu corpo, para a sua vida. Deus pode fazer com que hoje você volte para casa, aliviado, perdoado, curado, alegrar-se com a sua família, por uma bênção extraordinária que Jesus está fazendo na sua história. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Muito obrigado pela riqueza da Escritura. Muito obrigado por esta história de um milagre realizado por Jesus. Porque esta história lança luz na nossa vida, lança luz para os nossos dias e desafia o nosso coração. Ó Deus, aplica a tua palavra em nossa vida nesta noite e ajuda-nos a levar as pessoas aos pés do Senhor Jesus. Ajuda-nos a enfrentar os desafios com determinação e criatividade. Não permita, Senhor, que sejamos impedimento para as pessoas virem a Jesus. Não permita que o nosso coração esteja endurecido, ainda que a nossa mente esteja arejada pela verdade. Ajuda-nos, Deus, a pormos a nossa vida aos teus pés, para sermos tratados, perdoados e curados, para a glória do teu nome, para que a glória seja tua, para que a exaltação seja do nome do Cordeiro, e para que a alegria exploda dentro da família em ações de graça e louvor. Em nome do Cordeiro amado, nosso Senhor, nosso Redentor. Amém.